Se você vai começar a criar conteúdo no Instagram, eu preciso te contar 4 erros mais comuns que muitas pessoas cometem quando começam a criar conteúdo lá no Instagram. E se você evitar esses erros agora mesmo, você vai ter mais resultados, não vai impedir o seu crescimento. Uma vez uma amiga veio me perguntar se ela precisava começar a criar conteúdo no Instagram. A minha resposta foi depende, porque eu perguntei qual era o objetivo dela começar a criar conteúdo no Instagram. Ela já tinha a agenda cheia e era muito difícil encontrar uma vaga para fazer o cabelo com ela. E ela falou, Nath, mas eu vejo todo mundo falando que tem que criar conteúdo no Instagram, que eu tenho que aparecer mais. De fato, isso não é errado. Está certo, você precisa aparecer para crescer mais. Mas no caso dela, começando a criar conteúdo ia trazer mais clientes. E ela tinha a estrutura para conter essas clientes novas que chegariam. Por isso que eu sempre pergunto, o conteúdo ele tem uma finalidade, ele precisa ter um objetivo. Você vai começar a construir conteúdo, mas com qual objetivo? E se você cometer esses 4 erros, muito provavelmente você vai se frustrar e vai acabar desistindo de criar conteúdo para o seu negócio. Isso de criar conteúdo errado já aconteceu comigo, gente. Eu não sou o último pacotinho do biscoito. Eu também, quando comecei a criar conteúdo no Instagram lá em 2018, 2019, eu também cometi muitos erros. São esses erros que eu quero compartilhar com você. Em Provérbios diz que a pessoa que quer se tornar sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então, se você tá aqui, provavelmente você não quer errar nesses erros que muitas pessoas cometem, inclusive eu cometi lá no início. O primeiro erro muito comum é postar sem estratégia. Você ouviu falar aquela frase, das vozes da minha cabeça eu estou fazendo isso? Gente, eu ouço muitas minhas alunas falando sobre isso. Elas sempre falam, eu postei esse conteúdo. E eu pergunto, tá, qual estratégia você usou para postar esse conteúdo, para criar esse conteúdo? Ah, não sei, das vozes da minha cabeça. E eu vou te contar que as vozes da sua cabeça não estão sempre certas. É muito provável que elas estejam te levando para um caminho que não seja o caminho certo para você ter resultado no digital. O grande problema de você não ter estratégia na sua criação de conteúdo é que o conteúdo acaba virando barulho, acaba virando algo imperceptível no meio de tanta concorrência. Se você parar para ver, o Instagram, você não concorre só com o seu nicho, você concorre com todos os outros nichos. Por isso que quando você posta um conteúdo, ele vai aparecer também com o nutricionista que postou, vai aparecer junto com o advogado, vai aparecer junto com o infoprodutor que postou sobre um produto. Então, se você está postando conteúdo sem estratégia, vai ser só mais um no meio da multidão. Se você está começando agora no Instagram, você precisa entender que conteúdo estratégico é o que vai fazer você crescer lá no Instagram. A pausa por café? Bora lá, erro número 2. O segundo erro é copiar o que todo mundo faz. Pode confessar que provavelmente você viu um conteúdo, se inspirou naquele conteúdo, às vezes copiou ou às vezes modelou e publicou para a sua audiência. Mas qual o erro disso, Nath? Eu estou modelando conteúdo concorrente que funcionou. O grande erro é que quando você copia um conteúdo viral, pode ser até do seu concorrente, você não sabe exatamente quem é a persona do seu concorrente, qual o público-alvo dessa pessoa. Esse é um erro comum no Instagram, quando você copia um conteúdo viral sem pensar no seu público. O conteúdo pode até te dar muitas views, mas ele não vai construir a sua autoridade. Por que ele não vai construir a sua autoridade? Porque é um conteúdo que você não pensou se ele faz sentido para o seu público. Um exemplo são as trends virais, quando você copia acreditando que aquilo vai te transmitir mais autoridade. Pode até te dar mais views, curtidas e até mesmo comentários. Mas aquele conteúdo, se você não usar de forma estratégica, não vai fazer você construir autoridade, nem no curto, nem no médio, muito menos no longo prazo. O jogo da internet, o jogo do Instagram, é você usar as ferramentas certas para você construir essa autoridade, para você conseguir ofertar o seu produto ou o seu serviço. Não adianta criar um conteúdo que não vai fazer essa ponte. Não adianta você criar conteúdo em massa, você criar conteúdo de trends, conteúdo de memes, só para entreter as pessoas, se você não vai trazer o quê? A educação, que a gente chama de conteúdo educativo, e se você não vai trazer o conteúdo de conversão, que é o conteúdo que vai colocar de fato dinheiro no seu bolso. Quando eu falo dinheiro no bolso, é quando você vai solucionar um problema daquele cliente, você vai entregar uma solução. O terceiro erro é você falar com todo mundo. Você cria um conteúdo que é um conteúdo genérico. Até o próprio Instagram tem dificuldade em distribuir esse conteúdo, porque ele não sabe para quem é. Uma hora você fala sobre um assunto A, outra hora você fala sobre outro assunto. Quem de fato é o seu público? E a consequência de você não saber quem é o seu público é que você não vai conseguir monetizar o seu conhecimento no Instagram. Você pode criar muito conteúdo, mas você vai sentir muita dificuldade em conseguir monetizar, porque você está falando para todo mundo. O conteúdo, ele está muito aberto, ele está amplo, ele não tem um público-alvo específico. É como se eu tivesse uma churrascaria querendo vender carne para um público completamente vegano. Você acredita que eu vou conseguir vender carne para um público que não consome carne?
O quarto erro muito comum é você não ter uma CTA, não ter Call to Action, chamada para ação. Você tem medo de ofertar o seu produto, você tem medo de fazer uma ação que vai levar aquela pessoa ali, o leitor, o seguidor que está consumindo seu conteúdo para um próximo passo. Quem está começando no Instagram acredita que se fizer uma chamada para ação vai forçar muita barra, vai parecer vendedor. Ah, mas eu vou ficar ofertando meu produto. Claro que existem formas de você ofertar o seu produto gerando desejo na sua audiência de querer comprar esse produto. Mas se você que tem um conhecimento e quer vender esse conhecimento, acredita que não precisa ofertar, porque você mesmo às vezes não acredita que o seu produto pode solucionar a dor e um problema de alguém. E aí isso é um pouco mais grave. Isso é pauta para um outro vídeo. Mas pensa comigo, você tem uma solução e agora você tem a oportunidade, através do seu conteúdo, de fazer uma ação para que aquela pessoa ali que de repente está em cima do muro tome uma decisão de procurar você, de comprar o seu produto ou o seu serviço. Se você quer crescer no Instagram, você vai precisar aprender a usar CTAs. CTAs estratégicas no momento certo, na hora certa. Inclusive, é um próximo vídeo que vai ser liberado aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima no card, onde eu vou te ensinar como você pode usar CTAs estratégicas dentro do seu conteúdo. Esses são os 4 erros mais simples de quem quer começar a criar conteúdo no Instagram não pode cometer em hipótese alguma. Caso você já tenha cometido, você consegue agora, através desse vídeo, ter uma consciência de que, caramba, eu preciso mudar isso. Altere isso imediatamente para que você comece a crescer no seu perfil de forma estratégica. Então, primeiro erro, não poste sem estratégia. Segundo erro, não copie o que todo mundo faz. Terceiro, tenha um público-alvo específico, não fale com todo mundo. Quarto erro, não tenha medo de fazer uma chamada para ação dentro do seu conteúdo. Agora eu quero te fazer um desafio. Coloca aqui nos comentários qual você acredita desses 4 erros que você tem cometido no seu perfil e que a partir de hoje você não vai mais cometer. Eu quero saber como você tem criado o seu conteúdo lá no Instagram. Lembre-se que um sábio aprende com os erros dos outros. Você não precisa agora errar para aprender. Você já pode aprender com os erros dos outros e consertar agora mesmo o que está te impedindo de você crescer o seu perfil no Instagram. Agora, se você quer continuar aprendendo sobre criação de conteúdo, copywriting, para você transformar as suas palavras em vendas, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho. Eu vou te ensinar copywriting com ferramentas para você transformar as suas palavras em lucro. Agora, se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo ou com uma amiga que esteja começando agora a criar conteúdo lá no Instagram. É isso, e como você já sabe, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!